Todas. Bom dia. Declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da terceira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência, então, faz essa abertura e, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater temas fundamentais relacionados às escolas especiais do Estado de Minas Gerais. Então, a gente já passa a terceira parte, primeira fase, que compreende a audiência pública. A presidência, então, já aqui à mesa, vamos convidar os seguintes componentes aqui que irão vir à mesa compor conosco esse dispositivo. Quero convidar o Luiz Renato Braga, defensor público, coordenador estadual da pessoa idosa e da pessoa com deficiência da Defensoria Pública de Minas Gerais. Quero convidar também um amigo, Roberto Carlos Pinto, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de Minas Gerais. Seja bem-vindo mais uma vez a esta comissão, Roberto. Quero convidar nossa diretora Juliane de Fátima Reis do Amaral, diretora do Instituto São Rafael. Seja bem-vinda, Juliane. Quero chamar para compor a mesa conosco nosso vereador do meu partido, que também é um grande defensor, das causas e dos direitos da pessoa com deficiência na cidade de Muriaé. Convido para compor a mesa conosco o jovem vereador Reginaldo de Souza Roriz. Quero convidar também outro amigo vereador da cidade de Diamantina, vereador Cristiano Henrique de Fátima Santos, que neste ato também representa o presidente da Câmara, Marcos Francisco, de Diamantina. Convido também outra diretora, nossa diretora da Escola Estadual, Sandra Risoleta de Lima, a senhora Lúcia Helena Vasconcelos. Seja bem-vinda. Quero convidar também a terapeuta ocupacional, que é diretora técnica da Efeito Consultoria para a Inclusão Escolar, senhora Márcia Bastos Rezende. E, por fim, quero convidar a professora da Escola Estadual, professor Aires da Mata Machado, também da cidade de Diamantina, a senhora Ximene Trindade Fernandes. Muito bem, então todos aqui à mesa,
vamos dar início, então, ao nosso debate. Farei aqui minhas palavras iniciais. A finalidade desta audiência, que foi solicitada por mim, vice-presidente dessa comissão, através do requerimento de comissão 11.509/2024, que tem por finalidade debater temas fundamentais relacionados às escolas especiais do Estado de Minas Gerais. Só também cumprimentar nosso ex-vereador de Belo Horizonte, o Wellington Sapão, muito obrigado pela presença. E também nosso grande ex-prefeito e sempre prefeito da cidade de Mercês, da Zona da Mata, prefeito eleito, Donizete, uma salva de palmas também, que sempre trabalhou em prol das pessoas com deficiência e fez na sua cidade um centro de reabilitação maravilhoso, que é referência na Zona da Mata. E, então, nossa finalidade é debater esses temas relacionados às escolas especiais do Estado de Minas Gerais. Então, eu agradeço imensamente a presença de todos vocês, aqui nosso amigo Luiz Renato, um grande defensor, não só defensor público de profissão, mas também defensor da causa da pessoa com deficiência, que nunca se furtou a estar nessa casa, a realizar seminários, congressos e sempre na defesa das temáticas que são debatidas aqui na Assembleia Legislativa. Ele realmente tem sido um grande timoneiro no Ministério, lá na Defensoria Pública, das nossas causas. E é realmente um parceiro de primeira hora e, através do trabalho seu, junto à Defensoria Pública, muitas questões foram resolvidas, foram melhoradas no Estado de Minas Gerais, e a gente só tem a agradecer ele que tem, né, na sua genética, tem um filho especial, então a causa para ele é uma questão mesmo de amor diário. Então, muito obrigado, viu, Luiz? Obrigado também ao Roberto, nosso presidente do Conselho, que também sempre aqui conosco, né, Roberto? Um grande presidente, um baluarte em Minas Gerais, e tem construído um conselho realmente presente e detentor aí de muitas mudanças. Também, inúmeras vezes aqui conosco, sempre defendendo as pessoas com deficiência. Obrigado, leve um abraço a todos os conselheiros. E as nossas diretoras, nossos vereadores que se deslocaram de Diamantina, aqui de Muriaé, para estarem aqui, todos eles com bandeiras. E cumprimentar aqui o Vandinho também, que é secretário lá da Prefeitura de Muriaé, assessor especial da Prefeitura de Muriaé. Muito obrigado. Bem, gente, são várias temáticas, está aqui a Ximene, professora, que me mandou um documento, Ximene, mas, assim, perfeito. Eu tive a oportunidade de ler o documento que você me enviou essa semana, e aquele documento que você fez com muito carinho, né, com muita fundamentação, ele realmente expressa o desejo maior, não só da Escola Especial de Diamantina, mas vereador de todas as escolas de Minas Gerais. Ali foram vários pontos, a Ximenes vai falar sobre esse documento, eu não vou adentrar nas linhas escritas por você, Ximenes, mas vale lembrar que nós temos causas que precisamos de conquistar. Saindo dessa audiência, nós vamos vamos agendar, vamos marcar aqui um dos encaminhamentos que faremos nessa audiência pública, uma reunião com o nosso secretário de Educação, que estaria presente aqui, mas por força maior de uma viagem não pôde estar, mas se colocou em plena abertura para receber essa comissão com um documento que será constituído após essa audiência pública. Então, nós vamos aqui hoje, no final, fazer aqui uma pequena comissão que estará conosco lá no secretário após essa audiência, em data prévia marcada, para que a gente possa levar tudo aquilo que sair dessa importante audiência pública. Mas são vários pontos, eu vou citar um somente para não tomar aqui a fala de vocês, que são os principais atores desta manhã, mas um ponto muito especial que nós vamos lutar muito é que as escolas tenham vice-diretores, porque hoje a escola especial está na mesma regra da escola tradicional, por número de alunos. E não podemos colocar um vice-diretor numa escola especial pelo número de alunos, porque não primamos pelo número de alunos, mas sim pelos alunos que estão lá, que são alunos especiais. Então, essa é uma demanda que já vem nos acompanhando já há algum tempo e que ainda não tivemos êxito, mas isso traz um prejuízo gigante para os diretores. Quando o diretor precisa se ausentar,
e às vezes, muitas vezes, acontece de o diretor ter que levar uma criança, um aluno no hospital, ou numa consulta, em caso de emergência, a escola fica desguarnecida de direção, porque ele não tem ali ao seu lado um vice-diretor. Então, nós vamos trabalhar não só esse ponto, mas vários outros pontos que serão discutidos, que eu não vou alencar agora, para que nossos amigos aqui possam apresentar. Agradeço também a Lurdinha, que foi superintendente da Metropolitana B, que hoje conosco coordena a nossa área de educação e que também acompanha a inclusão, né, no nosso mandato. Obrigado pela presença, Lurdinha, na sua pessoa. Cumprimento a doutora Thaís, todos os membros da nossa equipe, que incansavelmente têm lutado diariamente para que a inclusão seja, de fato, vivenciada no dia a dia. Então, eu já vou passar aqui para os convidados, ao final farei minhas considerações. Também, nosso querido doutor Luiz Renato pediu para falar ao final, né? Ele vai ser o último, então, a falar, a trazer suas considerações, mas eu vou iniciar, cada um terá aí 5 minutos nesse primeiro momento, lembrando também que os convidados aqui, que compõem esta seleta plateia, podem participar ao final, onde iremos abrir a fala. Neste primeiro momento, cada um componente dessa mesa terá 5 minutos, ao final do tempo, será tocada uma campainha. Ao ouvir essa campainha, é exatamente para que a gente possa concluir. Peço que a gente não estenda além desse tempo, para que todos possam falar e os nossos convidados também possam participar. Quero convidar aqui, em primeiro lugar, nosso presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Minas Gerais, o senhor Roberto Carlos. A palavra é sua, Roberto, 5 minutos. Bom dia a todos e todas. Para aquelas pessoas que estão nos assistindo, né, principalmente pessoas com deficiência visual, né, eu sou um moço grisalho, estou usando uma camiseta branca, né, onde está escrito, né, uma frase sobre o autismo. Eu tenho pele clara, né, estou presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, representando nesse ato o segmento das pessoas com transtorno do espectro autista no Conselho Estadual. Mas costumo falar, né, deputado, que eu sou fatiado. Eu pertenço ao Estado todo, né, pela função que eu exerço. Eu quero aqui fazer uma pequena abordagem na Lei 13.146 de 2015, em alguns artigos onde fala sobre o direito da pessoa com deficiência e sem definir qual deficiência, mas pessoa com deficiência sobre o seu direito a ter acesso à escola, seja ela qual for, né? Então, do direito à educação, artigo 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistemas educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado, ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda a forma de violência, negligência e discriminação. Artigo 28º. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar e incentivar e acompanhar e avaliar todo esse processo de aprendizagem da pessoa com deficiência. O que é muito importante, seja qual pessoa for, seja professor, seja qual profissional for, que a pessoa com deficiência ela não pediu para ter a deficiência, né? Então, como qualquer outra pessoa, ela tem direito. Diferente de uma pessoa que não tem deficiência, ela precisa de um cuidado mais apurado, ela tem as suas necessidades, ela tem as suas características, né? E não basta você, na sua incapacidade de aprender sobre a característica daquela pessoa, né, colocar a culpa nela por ela não aprender, por ela não evoluir,
né? Então, quer dizer, não é a deficiência que vai impedir com que essa pessoa tenha uma evolução, e sim as barreiras que são criadas para ela ter essa evolução. Falo isso porque, no interior do estado, né, a gente que viaja muito, vou falar pelo Vale do Mucuri, existe uma negligência muito grande no Vale do Mucuri em relação à inclusão das pessoas com deficiência no seu direito à aprendizagem, seja ela em qual nível for, né? Existe violência, existe maus tratos, existe negligência, salas assim, onde deveria ter 2 ou 3 professores de apoio ou profissionais capacitados para incluir essas pessoas, só tem um profissional dando conta de 10 alunos, 11 alunos com deficiência, né? Então, quer dizer, o prejuízo, tanto para esse profissional como para aquelas pessoas que lá estão, é muito grande, né? Então, eu só queria trazer essa abordagem para que a gente tenha um entendimento e a gente venha fazer um encaminhamento, deputado, para que, de fato, as pessoas com deficiência tenham o seu direito ao acesso à educação inclusiva, à educação especial, com qualidade. E, de fato, porque o nosso Estado ele é grandioso, né? Cada região tem a sua característica, né? E cada gestor tem a sua característica. Acho que é o que deve acontecer no seu município, que é de entendimento dele. O que o gestor não entende, que ele é transitório. Ele é transitório, né? Então, ele tem que entender que o que ele for fazer naquele mandato dele, ele tem que fazer com excelência, né? Porque as pessoas dependem do que ele faz. Então, é isso, né? Acho que eu cumpri com o meu tempo, né? Mas mais para o final, eu quero falar mais um pouco ainda, se possível. Mas é isso, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a minha presidente, né, da Associação Zé Isador Jô, que possibilitou a minha vinda até aqui. Obrigado. Muito obrigado, Roberto Carlos. Quero aqui também agradecer a presença do Elvimar Alves Peixoto, Elvimar, que é superintendente da Fundação Dom Bosco, essa importante fundação que tem 2 complexos, 2 sedes aqui na cidade de Belo Horizonte e que faz um trabalho muito, muito bonito. Seja bem-vindo, daqui a pouquinho ele vai falar também aqui representando, né, nossos convidados. Seja bem-vindo. E quero aqui também cumprimentar de maneira especial meu amigo Cláudio, que neste ato aqui representa o vereador de Belo Horizonte, Diego Sanches. Então, Cláudio, você e toda a equipe do Diego, sejam muito bem-vindos. Também é um outro grande defensor, que agora tomou posse na Câmara Municipal de BH, vai estar à frente da comissão lá na Câmara e realmente também é um defensor exímio ali do direito das pessoas com deficiência. Seja bem-vindo, viu, Cláudio? Então, eu vou passar a palavra agora para a nossa diretora do Instituto São Rafael, essa importante escola de Minas Gerais, que é referência aí em todo o país. Então, para sua consideração, Juliane de Fátima. Pode pegar. Bom dia a todos, bom dia àqueles que estão nos assistindo. Falar do São Rafael, né, do Instituto São Rafael, uma escola quase centenária, né? O ano que vem nós estamos completando 100 anos de prestação de serviços ao Estado de Minas Gerais com atendimento às pessoas com deficiência visual. Então, quem falar do São Rafael, uma escola que vem se reinventando a cada ano, é uma escola que busca no seu reinventar, não perder a sua história, que é as pessoas com deficiência visual. Temos grandes avanços desde então na questão de educação profissional, de capacitação de professores, de todo o serviço prestado, né, pelo Instituto São Rafael ao longo desses quase 100 anos. É uma escola que busca sempre, né, estar junto com a nossa Metropolitana A, com a Secretaria de Estado da Educação, com a Assembleia também, que sempre vem nas comissões do direito da pessoa com deficiência. O professor Wendel, eu gostaria muito de agradecer, que sempre vem buscando diálogo conosco, né, de nos ouvir, né, de estar pronto para estar atendendo as demandas das escolas especiais, em especial, né, que eu falo aqui hoje, do Instituto São Rafael.
Então, eu quero agradecer muito isso e colocar também, né, o Instituto São Rafael à disposição de vocês, à disposição das pessoas que necessitarem dos nossos serviços. E nessa reunião, né, que o senhor propôs inicialmente com o professor Igor, da gente um marco que o São Rafael vem trazendo sobre a questão da profissionalização dentro do Instituto São Rafael. É muito importante a gente operacionalizar essa profissionalização das pessoas com deficiência. E o Instituto São Rafael vem, né, ao longo do tempo, já fazendo isso há quase uma década, de cursos técnicos oferecidos dentro do Instituto São Rafael, com toda a inclusão, com toda a adaptação necessária para que todos tenham realmente uma plena profissionalização. E também a questão do apoio à inclusão com o centro de referência que o Instituto São Rafael tem, que é o CAP São Rafael, que o Estado de Minas Gerais, com um avanço muito grande, né, de atendimento dos CAPs, que são os centros de referência de apoio à pessoa com deficiência visual, em todo o Estado. E o São Rafael abarca, né, e tem dentro do Instituto São Rafael esse CAP São Rafael, que trabalha com produção de material, com capacitação de professores, com projetos. O ano passado, nós estamos até aguardando a publicação do PS para a gente retomar os nossos projetos. O ano passado, nós chegamos em torno de atender quase que 300 deficientes visuais em todas as faixas etárias, com atendimento de projetos, com atendimento de serviços prestados às pessoas com deficiência. Então, eu concordo que a gente precisa melhorar em alguns aspectos, em algumas coisas que a gente precisa de se mudar, se reinventar, mas nunca esquecer que a pessoa com deficiência visual, e é o que a gente mais coloca no Instituto São Rafael, da grande necessidade de termos oportunidade. A gente precisa de inclusão, precisa dos trabalhos, mas a gente precisa de ter oportunidade. Oportunidade de mostrar que a pessoa com deficiência tem capacidade, que ela tem condição de trabalhar, condição de se desenvolver, condição de ter a sua família, e a pessoa com deficiência visual não é diferente. Então, eu quero agradecer a todos os presentes, agradecer também à mesa, às minhas colegas diretoras, que eu sei que não é fácil a nossa luta diária, mas nós estamos aí à disposição de vocês, e coloco, né, o Instituto São Rafael, estou no Instituto há quase 20 anos, à disposição de vocês e à disposição dos que nos assistem também. Muito obrigada pela participação, pelo convite. Muito obrigado, nossa diretora Juliane. Vou passar agora a palavra para o nosso vereador da Câmara Municipal de Muriaé, o Reginaldo de Souza Roriz. Bom dia, deputado Wendel Mesquita, a quem eu cumprimento todos que compõem esse dispositivo. Eu quero, inicialmente, agradecer a oportunidade de estar debatendo aqui na Comissão Permanente de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, um assunto tão valioso e importante para Muriaé e para o Estado de Minas Gerais, e cumprimentar todos que se dispuseram a vir enriquecer esse debate e, mais uma vez, deixar aqui meus parabéns, deputado, pelo requerimento, pela realização da audiência, porque, por mais que a gente discuta, busque melhorias, é uma demanda infinita e que se renova a cada dia, e a gente precisa manter essas discussões acesas para que a gente possa, da melhor maneira possível, atender as demandas das pessoas com deficiência. Eu tive a grata oportunidade, em 2011, de fazer parte da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência como assessor especial aqui na Assembleia, e eu aprendi algo muito importante com as pessoas com deficiência, que é não faça nada por nós sem nós, né? E esse espaço de escuta e de debate é muito importante para que a gente possa tentar construir essas políticas públicas de acordo com a necessidade dessas pessoas com deficiência. E aqui eu trago um pouco da realidade lá das nossas pessoas com deficiência de Muriaé. Nós hoje temos a Escola Estadual Walter Vasconcelos, que funciona junto com a APAE, salvo o melhor juízo,
Eram 10 escolas no estado, hoje me parece que são 4 que funcionam junto com a APAE, e Muriaé é uma delas. E nós temos, de todas as dificuldades, nós temos uma que é uma dificuldade peculiar e especial. A Walter Vasconcelos hoje possui 250 alunos que estão matriculados no ensino fundamental e alguns já no ensino médio. Nós temos as primeiras turmas no ensino médio. E a nossa grande demanda hoje é pelo número de vagas e para ampliação do número de salas. Inclusive, é um dos encaminhamentos que eu gostaria de pedir que Vossa Excelência pudesse encaminhar para o secretário, professor Igor, que o Estado pudesse, dentro da possibilidade dele, incluir dentro do planejamento a ampliação dessas 3 salas para a Escola Estadual Walter Vasconcelos, em Muriaé, que já vai nos ajudar de maneira muito especial. Mas, quando a gente trata da educação especial, além da questão da oportunidade que a Juliane falou, a diretora falou, a gente tem também outras dificuldades que são de aspecto integral da pessoa com deficiência, que vai desde o transporte até o acompanhamento dessas crianças, desses adolescentes e, mais futuramente, desses adultos com deficiência quando estão tentando se inserir no mercado de trabalho. Porque a gente tem as deficiências, às vezes uma criança com deficiência múltipla, que não tem, às vezes, a deficiência de locomoção, mas que tem outras demandas que começam a ter a necessidade da intervenção do poder público lá no transporte, quando ele sai da casa dele. E, assim, a gente tem, é claro, a necessidade de ampliar o número de vagas, mas também de olhar com cuidado para que essas pessoas elas tenham esse cuidado integral, desde o cuidado da saída de suas casas até a oferta dessas vagas e o cuidado depois para que elas tenham a oportunidade de ter a condição de um curso técnico que comporte a sua realidade e a oportunidade no mercado de trabalho. Assim, de maneira muito clara e objetiva, eu venho hoje trazer aqui essa demanda do município de Muriaé para que a gente possa fazer esse encaminhamento ao governo de Minas, ao secretário Igor, ao nosso governador Romeu Zema, para que ele possa olhar com cuidado para essa escola Walter Vasconcelos, que desempenha um trabalho fundamental na cidade de Muriaé, tem um trabalho significativo e importante junto com a APAE e que demanda a criação de mais 3 salas para ampliação dessas vagas, tendo em vista que nós estamos no momento de transição da escola, onde nós temos parte dos alunos que já saíram do ensino fundamental, estão no ensino médio e vão precisar complementar a sua jornada educacional na Escola Walter Vasconcelos, e a gente já não tem mais espaço. A APAE é uma grande parceira e disponibilizou parte, para concluir, presidente, parte do seu espaço para que a escola possa avançar nessas 3 salas e a gente possa oferecer as vagas que hoje, na realidade que nós temos, suportam a demanda das pessoas com deficiência da nossa cidade. No mais, agradecer pelo convite e pela oportunidade de trazer aqui a demanda das pessoas com deficiência da cidade de Muriaé. Muito obrigado, deputado, e sucesso para todos nós aqui nesse debate. Muito obrigado, Reginaldo. Quero aqui também agradecer e citar a presença da nossa presidente da Câmara Municipal de Pedra do Indaiá. Tivemos juntos ontem à noite lá em Pedra, né? E ela está aqui, a vereadora Ivone, acompanhada da nossa também diretora e professora da cidade de Pedra do Indaiá. Sejam bem-vindas. Muito obrigado, que hoje também aí, né, estão aí acompanhando uma pauta importante das nossas diretoras, que é uma luta antiga aqui dessa casa e que, se Deus quiser, vamos alcançar esse objetivo da incorporação. Então, para suas palavras, convido agora o vereador da Câmara Municipal de Diamantina, que também representa o nosso presidente de Diamantina, vereador Cristiano Henrique dos Santos, de Fátima Santos. Bom dia a todos e a todas. É muito plausível a gente estar aqui hoje discutindo sobre um tema tão importante, né? Fiz um breve relato sobre algumas coisas que a gente se encontra na nossa realidade de Diamantina.
É com grande responsabilidade e compromisso com a educação e a inclusão que hoje me dirijo a esta Casa Legislativa para trazer à tona uma pauta fundamental, a situação das crianças especiais do Estado de Minas Gerais, com especial atenção à realidade de Diamantina. Nosso município, assim como diversas outras cidades mineiras, enfrentam desafios imensos no atendimento educacional especializado. As escolas que acolhem as crianças e jovens com deficiência, especialmente aqueles diagnosticados com o transtorno do espectro autista, o TEA, enfrentam dificuldades estruturais, materiais e humanas que comprometem a qualidade do ensino e o pleno desenvolvimento dos estudantes. Entre problemas mais urgentes que identificamos em Diamantina, destaco a ausência de professores de apoio para atender de forma individualizada os estudantes com TEA, a falta de salas multissensoriais equipadas, fundamentais para o desenvolvimento adequado desses alunos, a inexistência de materiais pedagógicos adaptados para um currículo próprio para a educação especial, as turmas multisseriadas, pequenas, sem considerar a necessidade individual de cada estudante, a precariedade nas condições de trabalho dos profissionais da área da educação que lidam diariamente com desafios físicos, psicológicos, sem qualquer compensação salarial e estrutural adequada. A falta de reconhecimento da insalubridade enfrentada pelos trabalhadores que lidam diretamente com estudantes na situação de saúde delicadas. A ausência de uma política clara de saúde ocupacional para prevenir doenças e acidentes de trabalho. A realidade de Diamantina reflete a muitos outros municípios de Minas Gerais. A educação inclusiva não pode ser apenas um conceito teórico, mas sim uma realidade concreta, construída com políticas públicas eficazes, recursos humanos capacitados e investimentos adequados. É fundamental que o governo do Estado reconheça a necessidade, ações urgentes para garantir a essas escolas possam cumprir seu papel com dignidade e qualidade. Não podemos permitir que a falta de estrutura e investimento comprometa diretamente a educação dessas crianças, jovens e adultos. Vindo de Diamantina, eu conversando com a professora Ximenes, a gente até relembrou uma frase do Pequeno Príncipe, né, que nós tornamos sempre responsável pelas pessoas que nós cativamos. Então, a gente sempre temos que ter um olhar atento a essas crianças, porque elas precisam de todo o apoio nosso para ter um ensino de qualidade e que possam se diferenciar com o tempo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, nosso vereador Cristiano. Continuando aqui a fala dos componentes da mesa, vou chamar agora também, para fazer uso da palavra, a diretora da Escola Estadual Sandra Rizoleta de Lima, a nossa diretora Lúcia Helena Vasconcelos. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença e o convite, cumprimentando o nosso deputado, em nome de todos que estão aqui presentes. Falar de educação especial é uma coisa assim que me emociona muito, e eu digo que eu não posso esquecer do dia que a Lurdinha me convidou para ir ser diretora lá na Escola Especial Sandra Rizoleta de Lima Hauck. Então, eu sempre digo que não é para todo mundo a escola de educação especial, porque aqueles alunos que conseguem estar inseridos numa escola regular, eles precisam estar lá. Mas tem aqueles outros que não conseguem e que causam muito sofrimento para eles, para as famílias, para a escola regular que recebe esses alunos,
porque não conseguem fazer um trabalho adequado com aquele menino que vai caminhar no seu tempo. Então, eu agradeço muito, até porque teve uma época que a escola teve quase fechando, mas aí tiveram outros olhares e nos permitiram permanecer abertos. E eu quero deixar muito claro aqui, a escola especial ela é uma necessidade na vida desses alunos que são mais comprometidos. Porque lá nós fazemos a inclusão deles, mas no tempo deles, de acordo com o momento e no caminhar deles. E, no dia a dia, a gente consegue realizar um trabalho que a gente vê a diferença e que eles conseguem desenvolver habilidades. Por mais comprometido que seja o aluno, ele consegue adquirir habilidades lá na escola especial, com o trabalho que é feito lá. Então, eu falo que eu sempre indico muito aquela escola para todas as pessoas, porque os profissionais lá trabalham com muito carinho, com amor, com dedicação, e eles são preparados para isso, para trabalhar com os alunos especiais. E é uma escola do Estado, não é escola estadual, mas que eu falo que não tem diferença de uma escola particular, porque nós temos profissionais preparados, e nós temos muitos recursos que chegam até a escola, que antes a gente tinha uma verba que chegava para alimentação e para manutenção e custeio, que era de acordo com o número de alunos. Mas nós conseguimos reverter isso e hoje nós recebemos uma verba que realmente dá para poder estar sustentando ali os gastos que a escola necessita no dia a dia, porque nós temos muitos gastos, né? Até com material de higiene e limpeza, porque os nossos alunos eles necessitam desse tipo de acompanhamento no dia a dia deles lá. Então, eu quero agradecer muito e falar que nós precisamos da escola especial, que ela é muito importante, que a gente consiga ter um vice-diretor, porque, quando a gente não está lá, nós precisamos de pessoas, que estejam junto com a direção da escola, porque são alunos muito especiais, que necessitam de uma atenção muito grande voltada para eles, mas também que é um carinho muito grande, uma felicidade muito grande a gente poder estar servindo esses tipos de alunos que necessitam tanto e que são tão excluídos no dia a dia. E lá eles se sentem à vontade, eles se sentem amados, eles se sentem respeitados. Eu falo que eu não tenho nenhum aluno que dê trabalho para ir para a escola. Muito pelo contrário. As mães falam que eles dão trabalho final de semana querendo ir para a escola. Então, eles chegam, eles sempre com muito sorriso e sentindo muito bem-estar de estar ali. Eu acho que é isso que a educação especial precisa ofertar para esses alunos. É esse conforto deles estarem sentindo ali no dia a dia deles. Muito obrigada. Muito obrigado, nossa diretora Márcia. Desculpa, Lúcia Helena. Muito obrigado pela sua fala. Vamos chamar agora aqui, para uso da palavra, nossa terapeuta ocupacional, que é diretora técnica da empresa de consultoria Efeito para a inclusão escolar, Márcia Bastos Rezende. Bom dia a todos e a todas. Na pessoa do deputado Wendel, eu quero cumprimentar a mesa e agradecer o convite para falar de um tema que nos é caro, não apenas na escola, mas numa sociedade. Falar de inclusão é extremamente complexo, porque nós estamos falando de uma sociedade de excludentes. E a escola é apenas mais um espaço de exclusão. Então, nós estamos falando de uma cultura de exclusão, numa sociedade que tudo que é diferente está fora do jogo. Então, falar de escola, que é um lugar de educação, eu acho que é mais complexo por causa disso, porque a gente está falando de um lugar para trabalhar o repensar da diversidade. Então, eu quero agradecer muito esse convite, esse desafio. Há 50 anos eu estou nesse campo, e me faz muito feliz ver o diretor da Fundação Dom Bosco, porque eu comecei lá em 1978. Foi meu primeiro estágio.
na escola especial, e foi uma das melhores experiências que eu tive. Então, são quase 50 anos nessa brincadeira. E eu falo brincadeira porque, ainda que muito sério, eu me divirto ainda de estar nesse lugar, porque eu tenho o prazer de estar nesse lugar. Eu queria falar um pouco da LBI, que o vereador citou um pouco. E a LBI tem uma grande questão, que é a mudança de paradigma, né? Ela sai desse modelo biomédico e passa para o modelo biopsicossocial. Então, esse aluno que nós estamos falando de um grupo muito maior do que as 3 categorias da educação especial. Nós estamos falando de uma diversidade de pessoas no contexto escolar. Então, acho que a LBI é um grande avanço, é um grande desafio que requer uma revisão da postura da sociedade e, nesse momento, falando de escola. Então, acho que essa é uma questão. E, historicamente, a escola especial também vem passando por uma transformação. Se, naquele momento, a perspectiva era pedagógica e muito no sentido de normalizar esses meninos, né? Eu lembro de trabalhar nas escolas especiais, muito nessa ideia, vamos normalizar, e o ideal é alfabetizar esse menino, se ele não for alfabetizado, não tem jeito. Então, acho que a gente trabalhou muito nisso. Mas vinham também as oficinas, com vistas a essa autonomia, né? Eu acho que o grande desafio vem muito nesse sentido de quem é essa população que nós estamos falando. O Estado tem alguns equipamentos de apoio, né? Quando a gente fala dos CREs, do CIES e outros equipamentos para capacitar essas pessoas. Mas eu fico pensando na LBI, no artigo 28, fala da capacitação, mas também fala de um modelo de capacitação que eu acho que a gente tem que pensar mais, que é o estudo de caso. Nós não estamos falando de CID, nós estamos falando de como é que esses indivíduos funcionam em diferentes espaços que eles convivem. Então, acho que é um pouco mais complexo do que falar de TEA, do que falar de síndrome A, B ou C, ou de falar desse ou daquele diagnóstico. Nós estamos falando de pessoas. Então, acho que a gente tem que tirar essa cultura ainda da escola. Eu não estou falando só de escola especial, estou falando de escolas, né? De que as pessoas, os laudos é que definem essas pessoas. E, muitas vezes, os laudos são usados como equipamentos para garantir o direito ao acesso, mas, pior, a permanência de qualidade. Então, muitas vezes, os gestores demandam, exigem um laudo médico, CID, para a oferta de uma adaptação ou de um profissional de apoio. Para mim, isso é uma questão muito grave, porque nós temos, sim, alunos laudados que não precisam de um profissional de apoio, por exemplo, e há outros que não são laudados e que não estão nessas 3 categorias do público-alvo da educação especial e que precisam, sim, de um apoio diferenciado. Então, nós estamos falando de pessoas que, em algum momento, estão sofrendo. E aí eu falo de sofrimento, que o parceiro da mesa também falou, né? Nós estamos falando de sofrimento da comunidade educativa. Nós estamos falando de sofrimento de professor? Sim. Mas nós estamos falando de sofrimento das famílias. Nós estamos falando de sofrimento do estudante, que é o nosso público-alvo. Porque ele não está tendo as suas demandas atendidas. A gente ouve muito as escolas reclamarem que os estudantes estão brigando, estão entrando em crise ou coisa parecida. E aí a pergunta é, será que eles estão sendo atendidos nas suas demandas? Quem de nós suportaria ficar numa escola das 7 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, de fevereiro a dezembro, ouvindo a aula em grego? Ou em algum conteúdo que não tem nada a ver comigo? Que não gera a minha independência, que me valoriza enquanto sujeito no meu processo ou no meu meio de convivência. O Brasil tem uma cultura, na minha opinião, paternalista, para tudo. Então, defender a autonomia desse estudante nessa escola, eu acho que é fundamental. Concluindo, acho que a gente teria que pensar como desenvolver a autonomia desse estudante nas escolas especiais. E aí, seja, inclusive, no autocuidado, que seja para o estudante com maior complexidade de impacto funcional, não estou falando de diagnóstico, mas também para o mercado de trabalho, seja ele protegido, seja ele assistido, mas ele precisa ter esse lugar que é dele. Obrigada. Muito obrigado, Márcia Bastos. Quero cumprimentar, daqui a pouquinho também a gente vai abrir a fala ao público, cumprimentar a Lívia Rezende Santos Costa, que é professora do atendimento educacional especializado, especificamente da Sala de Recursos, AEE. Seja bem-vinda, Lívia, daqui a pouco ela irá falar também. Então, agora eu vou passar a palavra para a nossa professora
da Escola Estadual Professor Aires da Mata Machado, de Diamantina, professora Ximene Trindade Fernandes. Chegou a minha vez, não tem jeito, né? Então, bom dia a todos, bom dia a todas, né? Que bom estar com vocês aqui nesse dia hoje. Eu não esperava fazer parte da mesa, mas Ludinha fez questão, né, Ludinha? Porque a gente tinha uma mãe também representando, que é de Diamantina, a Ana, que é uma defensora muito grande dessa luta da educação especial na nossa cidade, e já teve bastante conquistas, inclusive o Conselho de Educação, o Conselho Municipal de Defesa das Pessoas com Deficiência, por meio das nossas lutas. O companheiro está aqui, participou em alguns momentos com a gente. Bom, eu não sei nem por onde começar, que é muita coisa, né? Mas eu gostaria de começar fazendo a seguinte reflexão, com base em tudo que eu ouvi aqui. Qual escola especial que nós queremos, que nós temos, né? E qual escola especial que nós queremos ter, assim como tudo na vida. Aquilo que quem somos e quem queremos ser também, acho que inclui nisso. E as pessoas com deficiência, que são aquelas que são público-alvo da nossa escola especial, acho que é nesse sentido. Por que elas chegaram até a essas escolas e o que elas foram buscar? E o nosso papel, meu papel de professora, por exemplo, é entender o que eu posso dar para esse estudante. O que eu estou entregando para ele quando ele chega naquela escola. E foi com essa preocupação, e com a preocupação também, junto com os familiares, com os demais trabalhadores da nossa escola, porque eu estou falando do chão que eu piso, né? Da Escola Estadual Professor Aires da Mata Machado, com experiência de 8 anos aproximadamente nessa escola, foi quando eu fui nomeada lá, e que, anteriormente a isso, eu participei de uma audiência pública, que, se não me engano, essa mesma plenária, né? E foi um debate muito importante, porque a legislação atual que a gente tem, a LBI, que é a Lei Nacional, que é o Estatuto das Pessoas com Deficiência, preconiza que os estudantes devem, as pessoas com deficiência, elas devem ser matriculadas nas escolas de ensino regular. E aí, Minas Gerais, ela veio na contramão. A gente está na contramão da política nacional. Só que vir nessa contramão foi muito importante para nós, porque foi esse debate que foi feito no momento, naquela audiência pública. Os pais encheram a plenária, teve muita gente realizando o debate, e foi quando foi possível realizar uma discussão para que essas escolas permanecessem, porque elas iam ser fechadas. Então, depois, tem 8 anos que não era realizado esse debate novamente. Não tinha sido feito esse diálogo, né? E, então, primeiramente, vou agradecer muito ao professor Wendel por ter acolhido a demanda e trazê-la aqui para nós nesse momento, que depois de 8 anos a gente está tendo essa possibilidade. 8 anos é muito tempo, né? Quase uma década. A gente sabe que qualquer política que ela é implementada, ela deve ser acompanhada, ela deve ser avaliada e deveria ser realizadas ações com frequência para que essa política realmente, de fato, ela fosse entregue para as pessoas para quais elas foram pensadas. Isso é uma política efetiva, né? Isso é uma avaliação que vai trazer benefícios para a comunidade. Se a política ela não é avaliada, como você vai entender como que isso está funcionando? Né? Hoje, o meu entendimento de professora de escola especial, conforme eu fiz um documento, é de que faltam muitas questões para serem colocadas em ordem, justamente por esse tempo todo que passou e nós não tivemos esse acompanhamento. Como, por exemplo, a companheira terapeuta ali, né, ocupacional, ela falou muito bem sobre o que a gente vai entregar para os estudantes, né, que não é só laudo, ali tem um ser humano que vai ser atendido na escola, não é chegar na escola e colocar o aluno lá sem saber de que forma que ele vai ser colocado. Por exemplo, hoje, os autistas, as pessoas, as PCDs que têm autismo, de nível 3. Vou citar os de nível 3 porque são os mais difíceis da gente trabalhar, porque eles precisam de apoio constante. Em uma escola especial, nós temos todas as pessoas com deficiência. Todas as pessoas que estão nessas escolas, elas têm algum tipo de deficiência. Quantos professores são em sala de aula, numa escola especial? Um professor por disciplina, quando não é professor regente, né? Então, um professor por disciplina. Aí, a gente ainda, no meio disso tudo, nós tivemos a ampliação do ensino médio, que vem num contexto para uma escola regular
e que chega com base no currículo igual chega para as escolas regulares, porque a gente não tem um currículo para a escola especial. A gente é atendido da mesma maneira. Então, tem um professor para todos esses alunos. Se a gente tiver um estudante com autismo nível 3, a gente atende individualmente todos os outros estudantes e ainda atende os que têm autismo nível 3. Então, isso fica complicadíssimo. Então, a gente precisa do professor de apoio, assim, com muita urgência. Tem muitas outras questões que a gente fez o levantamento. Precisamos do vice-diretor. A gente também, por causa de quantitativo de alunos, não tem direito a professor de biblioteca, e a gente precisa. Não tem direito a professor eventual, que a gente precisa muito, porque, por adoecimento, muitos trabalhadores, às vezes, faltam, e não tem ninguém para ficar com esses estudantes. A educação integral. Eu vou passar um pouquinho do tempo, mas não posso deixar de falar aqui. A educação integral, por vários momentos, foi solicitada por nós, da Escola Estadual Professor Aires Machado, no plano de atendimento da diretora, conforme ela mesma nos informou em reunião. Só que a gente sempre tem a negativa de que a escola especial não tem direito de ter educação integral. No entanto, a gente tem as oficinas que funcionam à tarde, né? É num formato que não atende os estudantes plenamente, porque, inclusive, esses alunos têm que levar marmita de casa, se eles quiserem continuar, né, para a parte da tarde, que não pode ir até a casa e voltar, que não dá tempo, não tem transporte. Então, a gente precisa, com urgência, que seja regularizado isso, porque quando está no Plano Decenal de Educação, no Plano Nacional, na LDB, na Constituição Federal, que todos os estudantes têm direito a acesso à educação de qualidade, é também falado da educação integral. Né? E a escola especial ela é uma escola estadual. Ela não deixa de ser uma escola estadual porque ela é uma escola especial. Então, a gente não entende por que é negada a ela o direito de ter educação integral. A outra questão também é a sala de recursos. Na Escola Estadual Professor Aires da Mata Machado, nós tínhamos duas salas de recurso, que nunca atendeu os nossos estudantes. Atendia estudantes de todas as outras escolas, menos os nossos. E, mesmo sabendo que a gente não tem professor de apoio, era negado o direito a eles de terem acesso à sala de recursos. Por fim, esse ano de 2024, no final do ano, a inspetora que estava nos atendendo tirou as duas salas de recursos da escola. Simplesmente tirou. Tirou uma sala primeiro, depois tirou a outra, sem tentar entender o contexto, né, na qual aquela escola estava, sabendo que a gente precisa de apoio mínimo para atender esses estudantes. Tem muita coisa ainda para falar, mas eu deixei o documento ali com o professor Wendel. Espero que seja realizado o encaminhamento. Né, estamos aqui disponíveis para qualquer dúvida também. Muito obrigada a todos. Muito bem, agradeço, então, professora Ximene Trindade, da Escola Aires da Mata Machado, e passo agora a palavra para o nosso defensor público, coordenador estadual da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, da Defensoria Pública de Minas Gerais, Luiz Renato Braga. A palavra é sua, Luiz. Obrigado, deputado Wendel. Tenho um carinho muito grande por você sabe bem disso, que a gente já participa há bastante tempo dessas discussões ligadas às pessoas com deficiência. Agradeço muito as belas palavras, apesar de não me achar tão merecedor de tantos elogios, mas agradeço demais a distinção de Vossa Excelência. Queria fazer também minha audiodescrição. Sou moreno, tenho cabelos lisos, eu estou usando um terno risco de giz e uma camisa branca. A gente está aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na audiência pública. Roberto, te cumprimentar também, querido amigo, está aí nesse movimento de pessoa com deficiência há muito tempo. Estava comentando com ele que eu brinquei, que eu achei que ele até era de Belo Horizonte, tanto que eu vim ele aqui em Belo Horizonte, mas é lá de Uberlândia, a gente está com um trabalho lá, queremos ver se a gente cria uma rede de proteção regional, e eu já te peço ajuda de antemão aqui, para a gente implementar lá em Uberlândia. Cumprimentar a Márcia também, que está aqui, da Clínica Efeito, a gente tem também se esbarrado por muitos lugares. Enfim, o vereador Diego Sanches está aqui, o Cláudio. Gente, é tanta gente do movimento que eu gastaria meu tempo nos cumprimentos.
a doutora Maria, que é procuradora do Estado de Minas Gerais, que está aqui também, deixar meu abraço. Deputado Wendel, essa discussão caberia um seminário para a gente conversar ao longo do dia, né? Porque realmente são questões muito técnicas e o tempo é pequeno para a profundidade do debate. Aqui eu estou numa posição, numa bola dividida, vou colocar assim. Estou aqui com a questão técnica, né, de falar como defensor público e trazer a lei, principalmente a Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência, da ONU, que foi recepcionada no nosso estado, no nosso país, né, como norma constitucional, em que prevê que o modelo deve ser da educação inclusiva. Inclusive, lá faz a diferenciação entre inclusão, entre integração e segregação. Então, o modelo da educação especial é um modelo de segregação. Ele não é um modelo de integração. Integração ocorre quando você tem a pessoa com deficiência na escola, mas com a ideologia de que ela tem que se adaptar à escola e não o contrário. E a inclusão de fato, que a pessoa se sinta inserida ali na escola com todas as suas necessidades atendidas para o desenvolvimento da educação. Isso é o que prevê a Constituição Federal, isso é o que prevê a Lei Brasileira de Inclusão. Mas eu estava aqui, Ximene, nessa audiência pública há 8 anos atrás. A Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência tem em torno de 17 anos, gente. 17 anos. Eu vou ler alguns dispositivos rapidamente daqui a pouco, mas eu estava nessa audiência. E, como foi colocado pelo deputado, eu também tenho um filho com deficiência, eu tenho o Rafael, que tem autismo. A sensação daquela audiência há 8 anos atrás, eu lembro que estava lotado, cheio de faixas e tudo, era isso. Como nossos filhos, principalmente aqueles que têm deficiência mais severas, poderiam ser absorvidos pelo ensino regular. E, realmente, a diretriz era fechar as escolas de ensino especial do Estado, né? E não tem como. Uma coisa é o deve ser, né, que está aqui na Convenção Internacional, está na nossa Lei Brasileira de Inclusão, e uma coisa é o que é. Né? A gente não tem escolas, infelizmente, que não têm preparo para acolher alunos com deficiências que não são consideradas deficiências severas, ainda mais casos mais severos. E comungo, Ximene, com a sua angústia de ver o tempo passar e nada ser feito. Esses 8 anos, aí eu coloco minha culpa, inclusive, na própria defensoria. Naquela época, eu atuava mais como pai do que como defensor. Hoje, a coordenadoria que foi anunciada aqui pelo deputado, ela foi criada no final do ano passado, gente. Então, estou estável mesmo nessa função. Tem 3 meses, apesar de participar de muita coisa, mais nessa função da defensoria, claro, mas como pai. Mas a gente tem que movimentar isso. Porque, na verdade, o modelo ideal que eu acredito que deve ser das escolas especiais é o que foi falado pela Juliane aqui, do Instituto São Rafael. Que no apoio à questão profissionalizante e de capacitação. Todas essas outras crianças, mesmo com deficiências severas, elas deveriam ser acolhidas no sistema regular de ensino, mas com qualidade, é o que vocês fazem na educação especial. Não dá para elas serem acolhidas desta forma que é hoje. Vocês estão entendendo? E aí, a Convenção Internacional fala, pode passar? A Convenção Internacional ela fala que, e é norma constitucional, lembrar que sobrepõe a tudo, qualquer coisa de legislação que a gente tem, ela fala que é obrigatório o sistema o sistema inclusivo, mas há uma ressalva, que ela fala que isso pode ser feito de forma progressiva, até o momento que não se precise mais das escolas especiais. Mas não é o que está acontecendo no Brasil. Né? Porque as escolas especiais que nós temos ainda, exercendo um papel de educação básica, que não deveria ser o papel dela, e ainda assim sucateadas, né? Com pouca estrutura. É o que a Ximene colocou aqui. Quer dizer, eles não têm os mesmos aparelhos, as mesmas necessidades, as possibilidades de uma escola regular. Eu vou pedir licença, deputado, para ler o artigo 24 da Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência da ONU, que fala que os Estados partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação
e fala que, para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados-partes assegurarão um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como aprendizado ao longo de toda a vida, e aí coloca uma série de objetivos. Então, só para deixar claro que o sistema educacional nosso deve ser o sistema inclusivo. Então, o sistema de educação especial não é o sistema constitucional que nós temos. Mas eu vou avançar para o comentário geral da ONU, número 40, que fala da educação. Porque realmente houve a preocupação lá atrás desse período de adaptação que a gente precisava, e era o que foi discutido há 8 anos atrás, naquela audiência pública. E lá fala, pedi licença para ler, para vocês verem que não é interpretação minha, tá, gente? O artigo 4º, parágrafo 2º, exige que os Estados-partes adotem medidas ao máximo de seus recursos disponíveis em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, e, quando necessário, no âmbito de uma estrutura de cooperação internacional, para alcançar progressivamente o pleno exercício dos seus direitos. Então, é o que eu falei com vocês, né? As escolas especiais, elas deveriam ser substituídas de forma progressiva. Eficácia progressiva significa que os Estados-partes têm a obrigação concreta e permanente de proceder de maneira mais rápida e eficaz possível para a plena concretização do artigo 24 que eu li. Isso não é compatível com a manutenção de 2 sistemas educacionais, o sistema educacional comum e o sistema educacional especial ou segregado. A eficácia progressiva deve ser interpretada em conjunto com o objetivo geral da Convenção, a fim de estabelecer obrigações claras para os Estados-partes em respeito à plena concretização dos direitos em questão. Fala mais, tá, gente? Eu vou parar por aqui na leitura, mas aonde eu quero chegar? Nós precisamos fazer com que o ensino regular ele deva ser, inclusive, na sua essência, para todas as crianças. Né? A necessidade, a oportunidade de aprendizado. Agora, nós vamos ter, a gente estava falando, né, dessas especificidades com cada deficiência, é óbvio. Né? Às vezes, nós não vamos poder caminhar em relação à educação, com algumas deficiências mais severas, mas aí sim nós vamos caminhar com relação, aí sim um aparelho diferente da educação, com relação à assistência social, ao serviço social, com as oficinas, com relação à promoção da saúde integral, né, que é buscar a autonomia desse sujeito. Então, o que acontece? As escolas especiais, mesmo que nós temos o ensino regular equipado, né, vamos supor, no melhor do mundo, né, que a gente tem em todas as escolas regulares, com essa possibilidade de assegurar o direito à educação a todas as pessoas com deficiência, independente de seja severa ou não, que tenha todo o aparato multidisciplinar. A Márcia sabe como que eu sou entusiasta da questão multidisciplinar de formação. Nós temos a possibilidade das escolas especiais, eu não defendo a extinção delas, antes pelo contrário. Eu defendo que elas se transformem, igual a Juliane falou do Instituto São Rafael, que é um corpo técnico preparado para o quê? Subsidiar o ensino regular, fazer a capacitação, ir lá, fazer as adaptações, ajudar nisso, porque o ensino regular não vai conseguir. E é a angústia que foi colocada aqui até pela Lucilena, e eu concordo integralmente com o que você falou, Lucilena, dessa questão estrutural, que não existe. Realmente, se eu, como pai, o Rafa está no ensino comum regular, mas se ele tivesse uma deficiência mais severa, eu não estaria à vontade de colocar no ensino regular, e eu falo isso sem demagogia, infelizmente, porque eu tenho que defender como defensor ao contrário, mas como pai, eu não colocaria, porque passaria tudo que a Lucilena colocou aqui. Vocês estão entendendo? Desculpa a expressão de falar, porque a gente tem que dividir o que deve ser e o que é a realidade. Mas a gente tem que caminhar para que a gente tenha realmente um sistema inclusivo. Porque é onde vai ter o estímulo ao desenvolvimento de todas as crianças, as pessoas com deficiência. E é claro, repito, aquelas pessoas com deficiência que não conseguem a progressão escolar, ela vai ser atendida em outros setores da vida dela, de promoção de saúde da vida dela, de dependência. Vocês estão entendendo? O que nós não podemos fazer é tapar o sal com a peneira, de falar assim, olha, nós temos um sistema de educação que, na verdade, ele não é inclusivo, nós temos não temos suporte nas escolas especiais como deveria ser, e achar que nós estamos cumprindo com a nossa missão, não. Né? Já encerro, que eu estou ansioso por ouvir vocês também, mas me coloco à disposição a Defensoria Pública, a coordenadoria que foi recém-criada, para a gente debater isso,
sugiro a realização de um seminário mesmo, que a gente possa discutir isso durante um dia inteiro, que a gente precisa discutir isso durante um dia inteiro. Né? Não dá para, em 5 minutos, realmente, a gente externar a complexidade que é isso, porque a gente precisa de alternativas, que passa por orçamento, porque passa por uma mudança de postura e uma mudança de conscientização social. Né? Obrigado pela oportunidade e fico com Deus todo mundo. Muito obrigado, doutor Luiz Renato. Quero agradecer aqui a Metropolitana C, que tem aqui hoje presente 3 pedagogos, né, na nossa audiência. Agradecer também nosso secretário de Educação, porque conseguimos aí a liberação, né, das 2 diretoras para estarem aqui conosco na audiência. E, terminadas as falas aqui, né, da composição da mesa, nós vamos abrir agora para o público, né? Vamos convidar aqui, então, para falar, 3 minutos para cada pessoa, só cumprimentando aqui o nosso vereador Diego Sanches, já havia citado anteriormente, mas agora ele chegou e está aqui conosco. Muito obrigado, Diego, tem sido nosso defensor das causas lá na Câmara Municipal, e feito lá já, mesmo no início de mandato, um trabalho já bem combativo na defesa dos direitos, né, das pessoas com deficiência, vários momentos, já propôs e conseguiu lá a comissão, e tantos outros momentos já nesse curto período lá de mandato. Seja muito bem-vindo a esta casa. Você passou por um bom tempo, né, como nosso chefe de gabinete. É um orgulho ter você lá na Câmara. Seja muito bem-vindo. Daqui a pouquinho você também vai fazer uso da palavra. Então, eu vou começar aqui chamando, aí agora só pedir aqui a nossa assessoria, que são 3 minutos, para preparar aí também o sinalizador, a campainha, após os 3 minutos. Então, eu vou convidar aqui a nossa professora de atendimento educacional, a professora Lívia Rezende Santos, caminhar aqui à minha direita, o microfone está aqui, para que você possa fazer suas considerações. Lívia. Bom dia. Assim como o defensor falou, né, da questão do contexto da segregação, o que traz a lei, o que eu observo, nesse tempo que eu estou atuando como professora do atendimento educacional especializado, que é a sala de recursos, é que na escola regular, a segregação, né, ela é muito nítida. Por quê? Tem alunos que, como a terapeuta ocupacional citou, ainda não tem o laudo, ainda está naquele processo de investigação e não tem uma professora de apoio. Então, eu, enquanto professora da sala de recursos, sempre buscava conversar ali com a direção, né, das escolas, para que eu pudesse dar um suporte, mas eu sei que isso não acontece em todas as escolas. Então, a discriminação com esses alunos é muito maior. É o que eu percebo na escola regular do que nas escolas especiais. Então, nós temos que lutar realmente para que as escolas especiais tenham essa estrutura, como lá no Instituto São Rafael, que é uma estrutura, né, que vai conseguir cumprir ali com as demandas e também com os direitos que essas pessoas têm, que é a formação integral, é a formação do ser humano. Né? Não ver ali apenas como mais um laudo, mais um autista, mas é o que a gente vê as falas, infelizmente, né? Nas escolas regulares. Eu vejo até que as escolas especiais têm um acolhimento muito maior para todos os alunos. Então, nós temos que repensar esse modelo de inclusão, que, na verdade, não é inclusivo na prática, mas segregador. Então, nós temos que buscar estrutura para essas escolas especiais, e para que elas possam aplacar ali todas as necessidades, inclusive previstas em lei, direito, né, desses alunos, e que eles tenham acesso a, por exemplo, né, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, a psicologia. Isso tudo faz parte da formação integral do ser humano. E a educação, ela tem que buscar isso, não apenas um currículo ali com a língua portuguesa, a matemática, as ciências, mas a formação integral do ser humano. Ok, muito obrigado.
Vamos chamar, então, para fazer uso da palavra, 3 minutos, o superintendente da Fundação Dom Bosco, Elvimar Alves Peixoto. Obrigado a oportunidade aos senhores e senhoras de poder falar. Agradeço a todos aqui, agradeço a essa Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Na pessoa do deputado professor Wendel, pessoa sempre que esteve conosco, combatendo e debatendo essas questões, e por estar aqui também o vereador Diego Sanches. Né? Estamos muito gratos que tem tido com a gente um trabalho em conjunto nesse tempo todo. E quando a gente fala de direitos das pessoas com deficiência, a gente tem que lembrar da Constituição, que fala que todos têm direito, os artigos 96 e no artigo 205, do direito à educação e saúde. E também da Lei 13.146, de 2015. A Fundação Dom Bosco ela tem 60 anos e ela tem 2 escolas. 2 escolas especiais, e ela também trabalha no campo da reabilitação. E hoje nós atendemos aproximadamente, mensalmente, 500 crianças, ou mais de 500 crianças. Então, quero começar a agradecer essa oportunidade de estarmos aqui. Né? A nossa entidade tem como objetivo principal proporcionar. Eu tive que fazer um breve discurso, que ficaria mais fácil para mim, e durante essas falas eu consegui fazer algo que eu pudesse falar. Nós pudemos, então, proporcionar a várias dessas crianças e suas famílias um ambiente acolhedor. Né? E eu compreendo muito o que certas pessoas disseram aqui, como a Márcia, a Michena, né, que falou sobre a dificuldade na área da educação, né, que ela não é visto, às vezes, de uma maneira que tem que ser vista. Quando se fala em educação, nessa questão de pessoas com deficiência, a gente requer que uma equipe multidisciplinar esteja presente. Né? A última fala que teve aqui, de uma senhora anterior, a gente não vê na rede pública concedendo às pessoas uma avaliação de diagnóstico, né? Para que as terapeutas, como os professores, possam fazer uma intervenção correta sobre aquela pessoa. Que nós sabemos que a questão da deficiência é uma questão do processo do neurodesenvolvimento. Né, que quanto mais você sabe o que a criança tem, e quanto mais cedo você atua, mais probabilidade dela que ela possa criar uma autonomia na sua vida e ter independência. É isso que, quando falamos de educação, é o que nós temos que proporcionar às pessoas. Não é o conhecimento básico de matemática, né, que muitas vezes dessas pessoas elas não têm a capacidade de adquirir esse conhecimento. Mas quando proporcionamos a ela e a sua família, principalmente a família que sofre, porque a exclusão de uma criança ela começa no seio da sua própria família. Eu tenho exemplos lá de mãe, né, que não pode levar sua filha ou seu filho, encerrando, né, a um churrasco. Então, a exclusão começa em casa. Então, por isso que é importante as escolas especiais, que elas têm todo esse apoio, né, que não só o professor dentro de sala, mas também que ela possa ter monitores assessorando isso. Então, é importante a avaliação diagnóstico, a importância, a intervenção de uma equipe multidisciplinar da área da saúde. É importante que o professor tenha alguém que esteja acompanhando que faça isso. E é muito importante que exista realmente uma escola especial, em muitos dos casos, que possa proporcionar a essas famílias e crianças a oportunidade de garantir a elas os direitos. Nós não estamos tratando aqui de trazer a elas mais um benefício, mas garantir que elas tenham os seus direitos assegurados, né, como fala na Constituição. Obrigado pela fala, professor Wendel. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, Elvimar. Chamar aqui, então, para sua fala, nosso vereador de Belo Horizonte, vereador Diego Sanches. 3 minutos, Diego. Muito boa tarde a todos. Permitam-me, primeiramente, cumprimentar a mesa em nome do nosso deputado estadual, professor Wendel, vice-presidente dessa comissão tão importante. Aqui nós temos comissões e temáticas de grande importância, mas essa é que a gente defende com unha e dentes, porque a gente sabe que o cobertor é curto
e a gente tem que puxar para onde que dói mais. Então, você está de parabéns, está conduzindo essa comissão. Cumprimentar o meu amigo, defensor, Luiz Renato, minha amiga professora Juliane, estive várias vezes lá no Instituto São Rafael, também é um exemplo de educação especial. Eu estou como vereador há um pouco mais do que 2 meses. Tomei posse em janeiro, estava como chefe de gabinete do deputado estadual professor Wendel, estou um pouco mais de 2 meses ali na Câmara Municipal. E quando eu venho aqui nas reuniões para a gente discutir a temática da pessoa com deficiência, pessoa com autismo, me dá cada vez mais esperança. Porque hoje eu estou como vereador, mas, na verdade, eu sou tio atípico de um jovem autista de 24 anos, nível de suporte 2, que oscila por 3. Então, muitas das mães que estão agora passando por um obstáculo, por uma barreira, porque está tendo filho com diagnóstico agora, a gente já acolhe, porque a gente vivencia essa luta, essa barreira, esse obstáculo há 20 anos. Então, nós pegamos, doutor Renato, justamente aquela divisão que o Fabrício, meu sobrinho, que morou comigo na minha casa, precisava encontrar um caminho para a inclusão. E isso, naquele momento, foi um momento de desespero. Como que, de uma hora para outra, a gente vai empurrar uma inclusão que, no papel, é linda, mas, na realidade, a gente conhece como é a realidade nossa. Então, nós estamos no caminho, sim, de discutir não a inclusão, mas a verdadeira inclusão, mas sem depenar aqueles que nos acolhem há anos, que é a educação especial. Meu sobrinho sempre foi acolhido nas entidades e nas escolas, porque realmente ele estava num nível que ainda nós não tínhamos condição de encaminhá-lo para uma nova jornada, que é a inclusão, porque a nossa inclusão ainda está a passos lentos. Então, eu parabenizo muito essa audiência. Acredito que daqui a gente tenha que fazer, sim, um seminário para discutir, em paralelo, como que, de forma gradual, a gente vai chegar nessa inclusão plena, mas sem desmerecer, sem deixar de dar todo o suporte e reconhecer a educação especial como realmente uma educação que acolheu até aqui os nossos filhos, os nossos netos. Então, parabéns a quem está na frente da educação especial. O meu sonho é que a educação especial esteja dentro da educação regular. Quando eu falo ela dentro, é o corpo técnico, o capital humano, a empatia, o suporte, o conhecimento que não se adquire do dia para a noite. As escolas municipais, gente, têm um monitor da educação, do ensino médio. Conheço muitas profissionais que têm empatia e amor pela causa, mas isso não é tudo. E a formação? Nós vamos jogar a formação da inclusão nas costas dos nossos servidores, ou nós vamos colocar o Estado, seja Estado ou Prefeitura, para ter um programa verdadeiramente de capacitação e formação contínua para acolher os nossos alunos. Então, mais uma vez, deputado, parabéns pela sensibilidade, obrigado pelo convite, que daqui saia esse seminário para a gente avançar. Eu acredito que toda a melhoria contínua, doutor Renato, é através das discussões e das conversas. Abril agora é o mês mundial da conscientização do autismo. Pasmem, lá na Câmara, ainda quando a gente traz essa temática, tem pessoas que não sabem o que é o autismo. Então, parte nossa do nosso trabalho, além de buscar essa melhoria contínua na estrutura, é a conscientização. E a conscientização acontece com seminários, audiências, visitas técnicas, discussões. Parabéns a todos vocês, contem sempre comigo e muito obrigado pelo convite. Obrigado, nosso vereador Diego Sanches. Mais 2 pessoas para terminar aqui as falas. Vou chamar o analista educacional da Metropolitana C, Marco Túlio. Em sequência, vai encerrar para a gente a Maria Guerra, que é a procuradora do Estado. Então, com sua palavra, Marco Túlio, analista educacional na Metropolitana C.
Boa tarde a todos. Cumprimentar a todos da mesa, né, na pessoa do deputado Wendel Mesquita, parabenizá-lo pela iniciativa. Uma saudação da nossa superintendente, a Cacilda Sobreira, que, sensível à importância do debate, solicitou a nossa presença aqui, né, nessa audiência. A minha contribuição ela vai ser breve, no sentido que concordo com a grande maioria das falas que antecederam aqui, parabenizar as reflexões, mas sendo um analista educacional de dentro do sistema, né, estadual de educação, trabalhador do Serviço de Apoio de Inclusão, né, na Superintendência Regional de Metropolitana C, que a gente atende, né, as solicitações, tanto para os profissionais de apoio, como as demandas da educação especial. O que nós precisamos, né, na nossa compreensão lá, realmente, né, nós estamos num processo de atualização legislativa. A legislação educacional ela não dialoga mais com a realidade que está sendo apresentada, né, nos aspectos tanto da educação especial como da inclusão, né. Nós precisamos urgentemente melhorar, qualificar a capacitação dos profissionais que chegam na rede estadual, né, para fazer esse trabalho, sendo como professor de apoio, como professor das salas de recurso. A exigência é insuficiente e isso causa muito transtorno. E aí a gente acaba tendo um conflito, né, de interesse. Quando a gente está tentando atender, né, o direito dessa criança, né, que tem alguma transtorno, está naquele escopo, né, que a lei traz como atendimento educacional especializado, a gente acaba, por não ter uma estrutura adequada, a gente acaba comprometendo o direito dos demais estudantes, porque a gente causa muitas dificuldades para essas escolas. Então, aproveitando, né, que tem esse momento que a legislação está para ser atualizada, eu concordo plenamente com o nosso defensor aqui. Muitas vezes, né, a gente acaba tendo tendo que atender através da interferência, né, do Ministério Público, algumas solicitações, né, como essas famílias vão procurar, né, o Ministério Público para garantir o direito ao atendimento educacional especializado para os seus filhos. É importante que tenha esse debate, porque eu entendo que a sociedade tem que participar dessa atualização legislativa, né? O Estado está para garantir o direito da população, o direito à educação, né, está posto, né, tanto na Constituição como na LBI. Então, nós precisamos de nos apropriar, enquanto sociedade, para estar contribuindo com esses olhares, né, tão qualificados que foram apresentados aqui, para a melhoria dessa lei. Perfeito? Então, o deputado, já que o senhor vai ter, né, esse momento com o nosso secretário, né, chamar a atenção para uma possibilidade de abertura, né, para, quando for acontecer essa atualização legislativa, que ela possa ser mais democrática, mais participativa. Ok? Então, agradecer a oportunidade da participação e, mais uma vez, salientar a importância que a gente continue, né, fazendo debates para a melhoria desses atendimentos. Obrigado. Ok, muito obrigado, Marco Túlio. Antes de fechar, então, com a fala da Maria Guerra, chamar também para sua fala nosso prefeito Donizete, da cidade de Mercês, zona da Mata de Minas Gerais. Donizete, 3 minutos aí para sua fala. Bom dia a todos, bom dia a todas. Professor Wendel, deputado, está presidindo essa sessão aqui hoje. O ilustre defensor público, né, que é muito interessante ter todos vocês aqui, em especial a Defensoria Pública, né? Eu fui prefeito de 2013 a 2020, e em 2021 eu fui secretário de Assistência Social, Combate às Drogas, e também acumulei o cargo de secretário de Saúde na cidade de Santos Dumont. Me deparei com muitas síndromes, muitas pessoas com deficiência, ou seja, tem aquela deficiência intelectual, né, que vai para o lado do TEA, do autismo, né, que é o caso, e tem a deficiência física, né, aquela pessoa que tem uma deficiência física de nascença, aquela pessoa que tem aquela deficiência física que adquire ao longo da vida, que são as degenerativas, tem aquelas pessoas que adquirem aquela deficiência física através de um acidente, né, um acidente automobilístico ou doméstico, o que for, que vai de encontro às necessidades que a gente tem. Ou seja, às vezes uma pessoa perfeitamente
sem nenhum tipo de deficiência intelectual, mas tem uma deficiência física degenerativa, ela também é excluída nas escolas públicas, talvez no meio público, em todos os serviços públicos. Ela também tem esse tipo. Eu me deparei com muito isso. Ou seja, na cidade de Mercês, quando prefeito fui, bem me disse o deputado Wendel Mesquita, eu fiz um centro de fisioterapia muito avançado, com piscina aquecida solar e elétrica, ela é indoor, ela é fechada, e me deparei com um quadro muito interessante. Uma menina da cidade vizinha, de Oliveira Forte, de 15 anos, ela tinha uma doença degenerativa e já estava bem avançada. Ela desceu de uma Kombi, numa cadeira de rodas, para ser uma das primeiras alunas lá nesse meu centro de fisioterapia. Assim, eu acho que o dinheiro público, ele é público em todo lugar. É público em Mercês, ele é público aqui em Belo Horizonte, é público em Lafayette, é público em Moriaé, é público lá na sua cidade. Então, assim, tinha aquela... não pode. Pode sim, vai deixar a menina fazer. No entanto, ela veio a falecer. A doença dela foi evoluindo, mas ela utilizou de todos os espaços. Então, é isso. Eu acredito e creio que, através aqui hoje, não só das causas suas, deputado Wendel, do Diego e todo mundo, acho que vai sair alguma coisa assim de interessante. A gente hoje tem muito dinheiro na saúde, tem muito dinheiro na educação. Aquele prefeito ou aquele gestor, seja ele governador ou o presidente da República, que malversa o dinheiro público, não vai dar, mas aquele que aplicar com resiliência, com sabedoria, vai dar certo. E ao senhor, procurador, defensor público, tem muitas pessoas hoje, a gente fala muito da deficiência intelectual, ou da deficiência do aspecto autista, da pessoa que está com 1 ano, 2 anos, 10 anos, e aquela que está com 50, 60, 70 anos, que agora que está em voga, que a gente não está olhando, às vezes. Hoje, eu queria fazer um apelo ao senhor, tem muitas pessoas presas que cometeram crimes que são inimputáveis, estão lá no fundo da cadeia. A pessoa falou que tem a procuradora aqui, que desse uma olhada nisso. Tem muitos inocentes no fundo da prisão, porque não tiveram condições de serem detectados a tempo e estão lá até hoje. A gente tem muita preocupação. Eu, em Santos Dumont, eu me deparei com isso. Não sei se lá em Santos Dumont, porque é uma cidade que, na época, era industrializada, tinha a fábrica de carburete de cálcio a céu aberto. Lá é terrível a questão da síndrome. Principalmente a síndrome de Williams, síndrome de Down, autismo. Eu criei um programa lá, talvez esteja nas redes sociais, chama Amados. Apoio Municipal ao Autismo, Down e outras síndromes. Porque hoje o autismo está muito em voga. Inclusive, a Lei 12.764 vem de encontro a proteger, não é privilegiar, proteger o autismo. Mas teria hoje, por exemplo, mais de 5 mil síndromes já cadastradas pela OMS, entre 6 e 8 mil que expectativa de se terem, então teria que ter 6 ou 8 mil leis. Eu acho que o artigo 5º da Constituição Federal já abrange tudo, e só por ali a gente deveria respeitar e acatar. E um bom dia a todos. Muito obrigado. Obrigado, Donizete. Então, para finalizar aqui as falas, convido a Procuradora do Estado de Minas Gerais, a doutora Maria Guerra. Um bom dia. Obrigada. Um bom dia a todos. Meu nome é Maria, sou procuradora do Estado, sou autista nível 1, e eu vim aqui dar uma pequena palavra sobre o aspecto sobre os professores de apoio. Dentro do trabalho que eu estou atualmente, eu já estive no setor de cuidado de servidor público, no qual havia diversas ações a professores de apoio pleiteando seus direitos devidos, uma vez que o Estado não os paga. Aparentemente, ao que eu notei pela fala de diversas das pessoas aqui presentes, existe uma questão orçamentária que não está sendo cumprida ou que está sendo escassa para a quantidade de demanda de professores de apoio que é existente. E isso é um cenário que precisa ser corrigido. Então, seria uma espécie de requerimento que eu gostaria de fazer uma adequação no aspecto orçamentário para que haja o número de professores de apoio necessário para a quantidade de crianças e adolescentes necessários. Eu mesma, talvez, já tivesse tido necessidade na minha infância de um professor de apoio, mas em 2008, 2005, não tinha esse cenário de debate. Eu, antigamente, era autista nível 2 e hoje eu sou autista nível 1. E, nesse sentido, a Procuradoria tem me ensinado muitas teses que eu reputo reprováveis, porque a reserva do possível orçamentária ela não deveria ser um óbice à concretização de direitos fundamentais, como o direito à educação e o direito à dignidade da pessoa humana, da pessoa deficiente.
Nesse sentido também, eu considero pertinente ainda fazer a fala de que é necessário uma maior publicização dessas audiências públicas. Eu descobri essa audiência pública anteontem, por um mero acaso, porque agora eu estou fazendo pós-graduação na Assembleia Legislativa de Políticas Públicas, e, por acaso, fui ver no site e descobri que teria essa audiência. Mas, de uma forma geral, as pessoas da comissão da OAB, de pessoa com deficiência, não estavam cientes dessa sessão, e então eu gostaria de pleitear ao senhor Renato que fizesse uma maior publicização pelo site da Defensoria Pública sobre eventos que causem essa necessidade de tratamento, diálogo. Porque estamos falando de um seminário determinado, mas não está tendo a publicização necessária pela assessoria de imprensa, pelos jornalistas, e isso é muito importante, porque aqui deveria estar muito mais cheio do que está. E esse é um ponto que precisa ser bem trabalhado, sob pena de haver um retrocesso. As pessoas precisam ter mais conhecimento sobre essas demandas e é necessário que haja um debate mais democrático, justamente, que é uma maior quantidade de pessoas. Então, fica esse meu pleito ao senhor Renato, e ao deputado Wendel, eu faço o requerimento de que, se estiver havendo escassez orçamentária, que haja um requerimento para que haja um complemento, um adicional de crédito especial, ou outra necessidade que possa concretizar esse direito fundamental, porque a judicialização está absurda, doutor. Essas são minhas considerações. Muito obrigada pela palavra. Um bom dia a todos. Muito obrigado, doutora Maria Guerra. Vamos fazer, sim, esse requerimento. Também fazer um convite à senhorita, está muito jovem, fazer um convite. Nós temos um programa no SBT que chama Mulheres de Minas. Vamos depois te convidar para entrevistá-la lá, porque é muito importante a gente publicizar e ver que hoje, dentro da Procuradoria, né, dentro do Estado, a gente tem você, que tem defendido as causas. Primeira autista. Uma salva de palmas novamente. Ana Paula vai pegar o seu contato e a gente vai fazer o convite. Bem, gente, então, terminadas as falas, nós já vamos para o encaminhamento final. Diante do exposto em todas as falas, tanto aqui dos componentes da mesa, quanto também da seleta plateia, aqui de vocês, participantes, nós elaboramos aqui alguns requerimentos, exatamente para atender a demanda advinda dessa audiência pública. Qual que é o objetivo da audiência? Que a gente possa reunir pessoas que congregam e defendem a mesma causa. Neste exato momento, nessa manhã, debatemos sobre as escolas especiais, com a participação de diversos órgãos, instituições, pessoas que realmente vivem no dia a dia essa luta, como nossas diretoras, nossos vereadores e por aí em diante, nossa Defensoria Pública. E o objetivo nosso é que a gente saia daqui realmente com ações concretas para dar continuidade àquilo que foi debatido. Nosso vereador Diego Sanches sugeriu um seminário, já vou levar para a presidente dessa comissão, a deputada Maria Clara, que eu tenho a honra de estar ao lado dela, e levar ao presidente da casa para que a gente possa, sim, Diego, fazer um seminário para discutir no Estado inteiro aquilo que foi falado por vários aqui, a questão da legislação hoje vigente e, acima de tudo, a prática dessa legislação. Vale lembrar que, em vários momentos aqui, nós tivemos audiências públicas que surtiram um efeito grandioso na mudanças de comportamento daquilo que foi discutido. Tivemos aqui, uma vez, a negativa de vagas das escolas particulares, que nós mudamos o comportamento em Belo Horizonte, na capital, de negativa para uma mudança filosófica mesmo, de várias instituições, tendo como parceiro o Sinep, que é o Sindicato das Escolas Particulares. Então, daquela audiência surgiram várias ações que foram importantes. E são inúmeras que eu podia trazer aqui, devido ao avançar do tempo, não vou relatar. Mas a audiência pública é um instrumento muito poderoso e, desde quando fui vereador em Belo Horizonte, eu realmente gosto muito de fazer as audiências públicas e, além disso, dar sequência nesses encaminhamentos advindos daqui. Então, para finalizar, vou ler aqui os requerimentos que nós estamos propondo, Cláudio.
aqui o primeiro requerimento da comissão, o deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Educação pedido de informações sobre infraestrutura e financiamento das escolas especiais do Estado, apresentando em relatório detalhado, com ênfase na contratação de professores de apoio, citado aqui por todos vocês, e também da equipe multiprofissional, assim como a regulamentação do cargo de vice-diretor e também a possibilidade de implementar ensino integral nas escolas, também uma questão muito debatida aqui do ensino integral. Segundo requerimento, o deputado que subscreve requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Educação pedido de informações sobre a necessidade de ampliação do número de salas lá na Escola Estadual de Educação Especial Walter Vasconcelos, trazida aqui pelo nosso vereador de Muriaé. Escola essa localizada em Muriaé, em virtude de demanda apresentada nessa primeira reunião extraordinária da comissão, realizada hoje no dia 18, cuja finalidade foi discutir temas relacionados às escolas especiais. Então, atendendo o pedido do nosso vereador aqui de Muriaé, nós apresentamos, então, Reginaldo, este requerimento. Terceiro requerimento, deputado que subscreve, requer a Vossa Excelência seja encaminhado à Secretaria de Educação de Minas Gerais pedido de providências para que seja, essa aqui eu mesmo solicitei, que seja agendada uma reunião entre os membros dessa comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e o secretário de Estado de Educação, com o objetivo de discutir as demandas e os temas apresentados nessa primeira reunião extraordinária realizada hoje, a qual teve como propósito debater questões essenciais relacionadas às escolas especiais. Então, esse requerimento é muito importante, nós vamos estar presentes e vamos aqui também convidar algumas pessoas que estiveram aqui compondo a mesa para estarem conosco nessa reunião. Viu, Ximene? Penúltimo requerimento, o deputado que subscreve, vice-presidente, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para que a Secretaria elabore um plano de investimentos destinado à implementação de melhorias estruturais e também pedagógicas nas escolas especiais do Estado. Vamos levar isso também na reunião com o secretário, mas desde já vamos fazer esse encaminhamento para que a Secretaria possa elaborar esse plano de investimentos, uma vez que foi debatido aqui também a precariedade na infraestrutura e também nas ações pedagógicas, como vocês trouxeram. E o último requerimento, o deputado que subscreve requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Educação pedido de providências para que seja ampliado o investimento na contratação de professores de apoio, tema completamente abordado nesta manhã, com a finalidade de atender a atual demanda por esses profissionais. Então, acho que aqui esses 5 requerimentos resumem e vão satisfazer aqui todos os anseios apresentados nessa manhã, e nesta reunião com o secretário, levaremos também o que foi abordado nos outros 4 requerimentos. Por fim, quero então agradecer nossa seleta mesa, nossa consultora, nosso vereador de Diamantina, nossa diretora do Instituto São Rafael. Tivemos lá fazendo um momento tão especial de homenagem aos profissionais lá do São Rafael, e no dia a gente tem um projeto também que a gente leva crianças especiais para o Parque Guanabara, e eles tinham acabado de ir ao Parque Guanabara naquela mesma semana. Quando a gente chegou lá, eles ainda estavam extasiados, né, pelo passeio, e é um projeto que a gente continua e fica aberto aqui, viu, doutor Luiz? Se tiver alguma escola, alguma instituição para nos indicar, a gente leva de forma gratuita para esse dia no parque, onde eles são recebidos, né, de maneira especial, uma vez que criamos junto ao Parque Guanabara um programa para receber crianças com deficiência. É um dia muito lindo, a gente participou de vários, né, Diego? A gente faz esse projeto juntos, então fica aqui em aberto a mesa, né, as escolas, se quiserem
procurar a gente, nós disponibilizamos esse dia através da nossa Lurdinha, que é a nossa coordenadora do projeto. Então, agradeço, né, a diretora do Instituto São Rafael, nosso defensor público, doutor Luiz Renato, muito obrigado, sempre muito combativo. Agradeço nosso sempre presidente, né, do nosso conselho, hoje representando também o autismo, que é uma bandeira que a gente tem uma paixão enorme, né, Diego? E sempre lutando aí com vários projetos de lei nessa casa. Muito obrigado pela sua presença. Você é um incansável batalhador e nos orgulha ter você no Conselho de Minas Gerais. Ah, já está. Pode ficar tranquilo, por gentileza, doutora Thaís, coloque aí nosso amigo Roberto Carlos para estar conosco nesse grupo que irá até o nosso secretário. Agradeço nosso vereador Reginaldo, lá de Muriaé, que os amigos de Muriaé, muito obrigado. Também tem sido um baluarte na defesa dos direitos da pessoa com deficiência em Muriaé. Em breve vamos estar lá, levando a audiência externa dessa comissão para Muriaé e região, como a gente fez o ano passado em várias regiões de Minas, e esse ano vamos estar lá. Agradecer a nossa diretora também, aqui de maneira muito especial. Obrigado pela sua presença, pelo seu trabalho e o tanto que você tem lutado pela nossa escolas, né? Porque você está em uma, mas luta por todas. Muito obrigado, sua contribuição foi muito importante. E, por fim, Ximene, mais uma vez, Ximene, parabéns. Que delicadeza no documento que você fez, norteou muito e norteará daqui para frente o trabalho dessa comissão, em especial nessa audiência pública, e vamos nos inspirar naquele documento para que a gente possa, inspirado por ele, levar um documento ao nosso secretário de Educação. Então, a sua contribuição foi fantástica, agradeço de coração o seu carinho e toda a sua paixão, né? Está lá em Diamantina, mas sempre acompanhando as escolas especiais do Estado de Minas Gerais e sempre, né, Lourdinha, dando um suporte especial para a gente, para essa comissão. E, por fim, a todos vocês presentes, vereador Diego e todos vocês, muito obrigado pelo carinho e a gente vai comunicando os próximos passos posterior a essa audiência pública. Então, para finalizar... O Roberto quer fazer uma breve palavra aqui, Roberto? Fique à vontade. Antes de finalizar, eu quero entregar ao nobre deputado, né, o vice-presidente da comissão, um relatório de todo o trabalho realizado por nós, né, do Comped, e juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social, a CDS, né, onde lá no início o nosso amigo Cláudio teve participação também, que foi... a realização da 5ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que começou em 21 e finalizou com o Fórum Estadual ano passado. Tive a grata satisfação de ter participado da primeira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Diamantina, né, Ximene? Estive presente lá. E aí eu vou entregar para o deputado um relatório sobre a nossa participação na 5ª Conferência Nacional, que aconteceu o ano passado. A 2ª delegação brasileira, a 2ª maior delegação é a delegação mineira. Eu tive a honra de ser como se diz, o delegado-chefe, o chefe da delegação, né, responsável por todos os delegados que participaram da 5ª Conferência. E uma coisa importante, pessoal, isso vai muito da dedicação e entendimento sobre a temática, a gente conseguiu aprovar das 30 propostas que a gente encaminhou para a Conferência Nacional, nós conseguimos aprovar 60% delas. Então, foi um trabalho bastante árduo, né, porque são milhares de pessoas de todo o país que participaram, né, e a gente conseguiu chegar a 60%, né, da aprovação. Aí eu vou entregar para o nosso querido deputado professor Wendel, né, um breve relato sobre o nosso trabalho, da participação na 5ª Conferência. Tá certo? Muito bem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os convidados e do público presente e convoca os membros dessa comissão para a próxima reunião ordinária. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Um bom dia, uma boa terça-feira a todos vocês. Muito obrigado.